Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres de Clarice Lispector. Eu só tinha lido A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Pronto, foi na adolescência, foi motivada por causa do vestibular e eu fiquei realmente bem impactada com Macabea, com as agruras que ela foi passando na vida e era essa a imagem que eu tinha de Clarice. Eu assisti também o filme, né, inspirado no livro, e fiquei com essa sensação de que era um livro que mexia comigo. Eu devia ter menos de 18 anos, né, e depois não voltei. E aí, um belo dia, tava lá vendo uns vídeos curtos que a gente fica pegando toda hora, e apareceu um vídeo onde Maria Bethânia recitava um trecho de um livro de Clarice Lispector. E eu enlouqueci, falei, preciso ler isso aqui agora. E quando eu penso assim, daí, imediatamente eu queria naquele momento, tinha que começar essa leitura agora. E não dava para eu sair dirigindo, procurar onde é que vendia o livro, esperar chegar. Eu queria começar a ler naquele instante. E aí foi um dos momentos, né, onde começa essa história de amor com o Kindle. E tava lá, facinho. Era só colocar Clarice Lispector e ir procurando os títulos. Gente, até hoje eu não sei como era o nome do livro que eu estava procurando. Eu não sei como é que era se o título era esse mesmo livro aqui ou se era outro, porque quando eu fui baixando ali aquela lista, que eu pego esse título aqui, uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Eu sabia que era aquilo ali que eu tinha que ler naquele momento, então parei a busca, só fiz clicar para adquirir o livro naquela hora e começar essa leitura. Era aquele o tema que estava me interessando no momento, era era sobre aquilo que eu queria ver. É claro que quando eu começasse a ler, podia não ser o que eu tinha de expectativa, nem sei qual era a expectativa que eu tinha, mas eu sabia que alguém que juntou as palavras aprendizagem e prazeres no mesmo livro ia falar alguma coisa que tocava nas sensações, nos sentimentos, nas emoções e tinha uma capacidade de mexer com a sensibilidade, de pensar com sentimentos, sabe? Que é uma habilidade que não é para todo mundo. E eu fiz, é isso aí que eu quero, porque eu sei que ela vai saber falar coisas que eu gosto de escutar. E vamos lá, vamos ler Clarice. Eu tenho um movimento assim que eu não sei se outras pessoas, assim, às vezes quando eu converso com as pessoas, ninguém entra nessa minha viagem, mas às vezes quando eu começo a ler um livro, eu é como se eu estivesse escutando um sotaque que eu ainda não conheço direito, que eu estou me familiarizando. É, e às vezes eu começo a ler e não consigo acompanhar rapidamente a leitura, não consigo entender o que é que o autor está dizendo, mesmo sabendo decodificar as palavras. E eu já passei muito por isso, né? Então, quando eu estava lendo Clarice, isso também aconteceu. E, é, e eu nunca desisto da leitura por essa sensação de, nossa, eu acho que eu não estou entendendo. Não, eu sempre persisto por tanto por uma motivação, né? De, não, se eu não estou conseguindo, eu quero ir mais à frente e tentar conseguir. Mas, em especial, é porque eu não vou deixar de ler só porque a linguagem talvez seja mais difícil ou fora das minhas leituras costumeiras. Eu vou tentando dialogar e entender como é que aquela pessoa fala e como se eu precisasse abrir os meus ouvidos para ouvir aquilo da forma como está sendo dito. E isso aconteceu com esse livro, né? No começo eu estava me sentindo assim, nossa, será que eu estou aqui? Será que eu estou com a obra? Eu não estava muito no time da Clarice na forma de escrever,
Mas uma coisa chamou logo a atenção, porque eu comecei a fazer vários destaques, né? Marcar várias citações. E eu falava assim, nossa, essa mulher aqui, ela resume vida numa frase, né? Ela resume todo um comportamento juntando duas, três palavras. Aquela mesma sensação do título era a sensação quando estava lendo o livro. E aí vai vindo a apresentação dos personagens, a situação inicial, você já vai começando a ficar envolvida com a história. E aí eu segui adiante com essa leitura e sou muito grata por ter aparecido aquele vídeo, esse livro e hoje eu poder estar aqui contando ele para vocês. Vamos lá, né? Lore e Ulisses são os personagens centrais da obra. A trama, digamos que Ulisses, ele faz a trama, ele faz movimentos na trama, mas a trama mesmo está em cima da cabeça de Lore. Né? Ela, em cabeça não, tá dentro de todo o corpo, tá dentro de todo o sentimento, de todas as sensações de Lore. Lore é uma mulher que viveu sem dizer o que queria. Quem eu sou, quais são os meus desejos, as minhas vontades, o que eu quero fazer. Ela meio que foi levada pelo barco da vida, né, que vai empurrando a gente para lá, empurrando para cá, e aí de vez em quando vem um rochedo dos acontecimentos da vida, a gente se bate, vai para o outro lado, às vezes quebra, às vezes não quebra, vem as tempestades, vão os encontros com as pessoas, com as situações, então ela foi vivendo assim, foi levando, sendo levada nesse barco meio que à deriva e as coisas foram acontecendo, e ela não tinha esse movimento de perceber o que eu quero. Qual é a escolha que é boa para mim? Bom, essa de fato também são perguntas que não só Lore não faz, né? Não só Lore não sente e não se pergunta. Elas. Por isso que esse é um livro para se ler. Vamos lá. Então, Lore segue a vida assim e Ulisses é o cara filósofo, ele é professor de filosofia, tá ali dentro daquele universo de questionar as coisas, de pensar as coisas, de raciocinar sobre a vida. Esse é o hábito, o ser de Ulisses, é pensar, fazer perguntas, buscar respostas, encontrar respostas. Encontra-se Ulisses e Lore, que são totalmente opostos. Aparentemente é como se Ulisses escolhesse ali racionalmente, né, estar com Lore. E no final a gente já vai perceber que outras vozes estavam ali falando e confesso que é no final onde eu vou, onde eu vou também me apaixonar por Ulisses. Né? Com vários trechos do livro eu senti uma chateação por Ulisses. Ai, vou dizer, é sentir raiva mesmo, né? Fiquei retada, eu olhava assim, ai, oxi, que isso? Para de usar essas estratégias. Já deu pra ver que eu sou um pouquinho mais Lore do que Ulisses, né? Do meu jeito de ser, né? Mais emocional. E Ulisses mais estrategista, mas raciocinando, pensando, ponderando antes de tomar uma atitude e isso vai conduzindo a história. Mas a narrativa toda, ela está centrada nos sentimentos de Lore, nas percepções que ela vai tendo agora diante desses novos acontecimentos e desse atiçar dessa fogueira que Ulisses traz para ela. É esse sentir de Lore que a gente vai acompanhando na narrativa. Então, quando você entra no pensamento de Lore, você fica louco com esse livro. E eu espero, quando eu leio um livro, sempre que eu aprenda algo mais sobre a vida. E esse foi um livro que me fez perguntar assim: será que dá para aprender a amar com os livros? E a sensação que me vem é que com os livros,
com esses personagens que são apresentados na literatura, a gente pode reconhecer, identificar, perceber como é que a gente ama. E nesse olhar também que a leitura dá, a gente também consegue perceber como é que o outro ama, que talvez seja bem diferente da gente. E nessa caminhada de Lori, a gente vai perceber junto com ela que existem momentos da vida que é como se a gente estivesse diante do oráculo de Delfos, ali na Grécia, na mitologia grega, e que de fato fala da nossa vida. Quem já viveu um momento onde você precisou fazer aquela pergunta que quer saber quem sou eu? E esse quem sou eu sai dando os direcionamentos, porque a partir daí eu posso escolher o que quer que seja, porque eu sei quem sou eu. As minhas escolhas, elas passam a ser conduzidas por uma certeza, que aí também já não dá mais para mentir. Não dá mais para disfarçar, esconder, usar maquiagem para criar uma cara como fazia Lori em determinadas situações. É a verdade. E quando a verdade bate a porta, a gente já não consegue mais viver sem ela. E nessa caminhada, Ulisses e Lori, que já tinham se encontrado, já estavam ali aparentemente juntos desde o começo desse livro, eles se encontram no final. Para aqueles que gostam de navegar nessas águas das emoções, esse é um livro para ser lido. E para quem nunca perguntou quem sou eu, o que quero, qual é a minha escolha, o que desejo, essa é a aprendizagem. O prazer é exatamente essa descoberta. Caminhando com Lori, eu espero que vocês também possam ter essa sensação de conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, com a leitura de Clarice. Se tiverem lido, se tiverem outras sensações e percepções, me conta também, que eu quero muito dialogar sobre esse livro. Esse não vai ser um vídeo onde eu vou contar os detalhes da obra, mas se vocês quiserem que eu faça uma sequência de vídeos contando capítulo por capítulo, eu vou adorar, mas aí vai ser com spoiler, certo? É contando mesmo, contando tudo, avisando que vou dar spoiler, e aí vocês me avisam que aí a gente faz, tá bom? Mas eu sigo aqui, apaixonada por Lori, e agora também encantada por Ulisses, e torcendo que o quem eu sou continue aqui, reverberando por mim. Gratidão, Clarice.